Mais uma vez, feliz sábado a todos. Prazer estar aqui com vocês depois de todo esse tempo. Então vamos agora revisar a lição da Escola Sabatina da semana passada. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Qual foram os conselhos que ele deu para aquela igreja e quais são os conselhos que Paulo dá para o Dom Eliseu? Então vamos ler aqui na lição 8, é um título bem grande que diz assim: Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. O que é que Paulo disse na semana passada? Ele estava fazendo uma comparação entre o passado dos Efésios e o que eles eram atualmente. Ele estava dizendo que como eles eram antes de conhecer Jesus e como eles eram agora depois de conhecer Jesus. Então, foi basicamente isso que Paulo recapitulou com os Efésios. Então, vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 4. E vamos estudar verso por verso. Vamos relembrar verso por verso o que foi que Paulo disse para aquela igreja. Efésios capítulo 4. Vamos ler do 17 ao 19. Efésios 4, do 17 ao 19. Como é que era a vida dos Efésios antes de conhecer Jesus? Alguém quer ler? Efésios 4, do 17 ao 19. Nessa primeira parte, Paulo vai fazer uma recapitulação da vida dos Efésios sem Jesus. Podem ler. 4, do 17 ao 19. Pode ler. Olha aí. Então Paulo está dizendo aí como era a vida deles antes da transformação que Jesus fez. Eles iam cometendo pecado após pecado e iam se afundando cada vez mais. E aqui Paulo diz uma lista de pecados, uma lista de comportamentos que os Efésios tinham antes deles serem transformados. O primeiro que ele diz, olha: portanto, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Primeira coisa, primeira característica: pensamentos vazios, conversas vazias. Eu acho que todo mundo aqui já esteve numa roda, ou com a sua família, ou com pessoas, com amigos, e já percebeu o quanto a conversa ali era vazia, o quanto a conversa ali parecia que não tinha conteúdo. Eu acho que na faculdade eu já comecei a perceber isso. Quando eu estava almoçando lá sozinho, aí eles me chamaram para comer junto com eles, na rodinha lá dos amigos deles. Aí eu fui percebendo o quanto a conversa deles é uma conversa assim não tem nada assim atrativo, não tem nada interessante, não é algo assim, é uma conversa sempre para baixo, uma conversa sempre assim, sem conteúdo. Então, o pensamento de quem está longe de Jesus é um pensamento vazio. Como ele não tem perspectiva do futuro, como ele não tem uma perspectiva de uma vida feliz com Jesus, então as conversas deles, os pensamentos são assim, sem a alegria que a gente tem, sem não chama a atenção. Então, olha, por isso que os gentios, eles vivem na vaidade dos seus pensamentos, conversas sem futuro, sem nada proveitoso para a nossa vida. Porque a palavra vaidade é o mesmo que bolha de sabão, né? Uma coisa que não tem durabilidade e nem tem serventia nenhuma, só momentozinhos. A palavra vaidade, lá do grego, quando é traduzida para a língua portuguesa, quer dizer o mesmo que bolha de sabão. O que é uma bolha de sabão? Uma coisa que um segundinho explode. Então. É colorida ali, no momento ali, porque o sol bate ali, né? Aí tem aquelas cores, né? Mas explode num minutinho e acabou-se.
Então, vaidade é uma coisa passageira. Por isso que Salomão, sábio Salomão, diz muito no livro de Eclesiastes. Nessa vida aqui, tudo é vaidade, tudo passa. A nossa juventude passa, a beleza passa, o dinheiro passa, né? Passa. Tudo desse mundo aqui passa. Portanto, por isso que ele fala da palavra vaidade. Uma coisa passageira, uma coisa assim. Somente a palavra de Deus permanece para sempre, né? O propósito de Deus. Pois é, uma discussão como essa, uma discussão profunda sobre coisas da vida, coisas importantes, não é o que as pessoas conversam quando estão reunidas. É não. Quando elas estão reunidas, o que é que as pessoas conversam mais quando elas se reúnem na calçada? É para dizer o quê? Falar dos outros, falar da vida alheia. Essa é a conversa das pessoas. Pois é. E até os sábios desse mundo, ou seja, um grande sábio, que eu não lembro o nome, porque esse pensamento é atribuído a vários sábios, diz que mentes grandes discutem ideias, mentes medianas discutem acontecimentos, e mentes pequenas discutem pessoas. Isso são sábios desse mundo, não são nem religiosos. Falando que as grandes mentes, eu guardo isso há muitos anos na minha mente. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem acontecimentos, fatos. É sobre o que aconteceu. E mentes pequenas é que discutem pessoas. Aí, como vocês estavam falando da vida sujeira, o que é que as pessoas vai se calçar? Normalmente, a vida dos outros, ou seja, sobre as pessoas. Fulano isso, fulano aquilo, vizinho isso, fulano aquilo. Ou seja, são mentes pequenas que não têm ideias para discutir. Né? Mediano, pelo menos mediano, né? Que a gente não passa a falar sobre o povo de Deus, né? Falar sobre Jesus, acontecimento, mas só que a natureza humana ultimamente tem sido tão pequena, que é só pessoa, só fala dos outros. E só tem procurado coisas para ele mesmo ficar de baixo. Né? E nós hoje, como cristãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas para nós. Essa lição não é nem para quem está lá no mundo. Não, é para nós. Olha, essa lição de Casa Batina é para adventista. É para nós que estamos na igreja. Mas já está, nós que estamos no corpo, já quando vamos falar, já estamos mais claros. Porque não sabe, está nem aqui. Às vezes a gente toca nesse assunto aí de falar da brincadeira, porque na realidade é uma das coisas que as pessoas têm mais feito no dia a dia. Hoje as pessoas têm prazer em puxar conversa, né? Saber o que vai acontecer da vida do outro, qualquer coisinha que, por exemplo, se eu fizer algo diferente, algumas pessoas em vez de falar sobre Jesus, mas vai falar sobre o Manuel, o que aconteceu com o Manuel, o que aconteceu com a Angelina, e assim vai sucessivamente. Mas eu quero dizer a vocês que não fica só por aí. Às vezes os pensamentos impuros, que às vezes não é falando da vida alheia, mas outras coisas indecentes, né? Que acontecem nas calçadas. Não é só falar da vida alheia. Às vezes até mesmo você sozinho, senta na calçada e assistir filmes indecentes, né? Assistir coisas que realmente não tem nada. Então nós devemos pegar a nossa mente e ocupar com coisas boas. Se você não está trabalhando, para ganhar um sustento, está sem fazer nada, ocupe com alguma coisa que preste. Esse deve ser o pensamento do cristão, né? É o conceito que a palavra de Deus dá. Né? Então deve ser revertido da nova natureza. Pois é. A nova natureza. Se ele aprendeu a ser, ele teve um conhecimento, então tudo que velho tem que abandonar. Ele não pode ser aquela mesma pessoa. Tem que mudar os hábitos não é mais o mesmo, as ações, o pensamento, o andar, a forma de vestir. Com certeza. Então, foi exatamente isso que Paulo falou. Vaidade dos pensamentos. E os pensamentos eles se demonstram através da fala. E olha, outra característica. Além de pensamentos vazios, ele fala que os gentios têm o entendimento obscurecido. E depois fala da ignorância que eles vivem. Outra coisa, as pessoas de fora têm dificuldade de entender as coisas de Deus. O que é que a Bíblia é para as pessoas de fora? Acho que você já sabe. O que é que as pessoas dizem sobre a Bíblia? A Bíblia é o que para elas?
É só uma revista. Já passou a validade. É um livro que os evangélicos interpretam do jeito que eles quiserem para dizer que eu vou para o inferno, que eu faço isso, aquilo. É, Novo Testamento, o Antigo, no Vale. É um... Ela disse que cada igreja interpreta do seu jeito. A gente sabe, nós aqui sabe que a Bíblia, o livro do Apocalipse, é um livro que revela tudo, né? Mas o que tem acontecido hoje lá fora? As pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse. O livro que mostra todo o conhecimento. Falar em Apocalipse, tem pessoas até evangélicos de outra denominação, e se falar em Apocalipse, não quer não, porque o Apocalipse é um mundo para eles. Eles ainda não têm o conhecimento que o Apocalipse pode levar para eles. E o Apocalipse é o livro mais doce da Bíblia. As pessoas têm medo, mas é o livro mais... É o livro mais esquecido, espera. mais abandonado. Pois é. Não tem medo. Porque a pessoa não entende, entendeu? O dragão, mas eu acho que é terror. Eu passei a entender o melhor Apocalipse. Depois que eu passei a assistir muito Salmo. Porque Olha aí. depois que eu não entendi o que era católico, assim, esse negócio da beijo, a cara do Cristo, o mapa, o carro, então quando eu passei a assistir a pastor Luiz Gonçalves, eu tive um ponto com ele, ele estava lá pra caramba, foi. Então eu acho que ali é muito maravilhoso que essa palavra do Apocalipse. A pessoa não entende, né? Ela pega, né? Chega mais perto. Olha aí, as pessoas de fora. Mas a gente fala assim, pessoas de fora, mas vamos lembrar como a gente era antes de estar aqui. A gente tinha pensamentos vazios, conversas vazias, pouco entendimento ou nenhum entendimento das coisas de Deus, a gente não entendia. E mais, além de tudo isso, o que é que Paulo diz? Pela dureza do seu coração. Quem aqui era duro? Quem aqui era duro? Ou sempre foi mole? A nossa preocupação, eu pelo menos me preocupo muito com isso, porque a nossa igreja, de acordo com a Bíblia, nós somos o que? Representa o corpo de Cristo. É isso? Se um pé sofrer uma espinhada, o corpo inteiro sofre. É verdade? Mas muitas vezes nós não se preocupamos com os nossos irmãos. Às vezes os irmãos se juntam, alguma patrão de 12 dias, a igreja faz isso. Aí vão para a praça, ali falam da vida alheia, falam de quem está dormindo em casa, vem até quem está estudando a palavra, e ali aconselha quem chega na meia. Entendeu? Não modo de dizer, né? E ali aquela patota ali, então a igreja, ela precisa, nós termos cuidado do que nós devemos falar. Porque nós somos uma família e todos nós temos um compromisso com o outro. Às vezes nós podemos dizer assim, eu não me importo com a vida da irmã Dalva, não, o meu compromisso é com Deus. Eu sim, me importo sim, porque ela faz parte do meu corpo que representa Cristo, um pedaço de mim, nós somos uma família em Cristo. Então, se tem um espinho no pé, quem é que vai tirar? A mão. Então, a irmã Dalva pode ser uma mão, você pode ser a outra, Angelina pode ser uma das pernas, e assim sucessivamente. Cada um de nós faz parte do corpo que representa Jesus. Então, se eu faço parte desse corpo, por que eu não vou me preocupar que um irmão que está fracassando na fé? Mas muitas vezes a gente diz, eu não estou nem aqui, já conhece tudo. Ele já sabe de tudo, está se perdendo o que quer. E agora me ajuda com outra pessoa e abrir para as praças falar da vida dele, do que ele está fazendo de errado. Pois é. Então, olha, Paulo diz, vocês tinham a mente vazia, o entendimento obscurecido, vocês não entendiam muita coisa, e também vocês tinham o coração duro. Quando a gente chegava com a mensagem, vocês não queriam ouvir, vocês eram duros. Aí vocês se tornaram insensíveis e se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Uma pessoa, quando tem Deus, ela tem um norte. Deus diz para ela o que é certo e o que é errado.
As pessoas que não têm Deus, elas mesmas decidem para elas o que é certo e o que é errado. Ou seja, fica um mundo sem regras, um mundo sem leis. As pessoas vivem do jeito que elas quiserem. Igual Isaías 53:6 diz assim que cada um de nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um fazia o que achava que era certo, né? Considerando que, mesmo lá fora, onde as pessoas não conhecem a Bíblia, existe uma virtude tão grande da graça de Jesus, em que algo que Deus colocou no ser humano, que é possível nós encontrarmos lá fora pessoas mais justas do que as que estão aqui. Porque o Espírito de Deus não é só nós. O Espírito de Deus não é só para nós. E Deus, está escrito na Bíblia várias vezes, Deus não faz exceção de pessoas. O que Deus quer, o trabalho de Deus, o propósito de Deus, é levar as pessoas a entrar em conexão com Ele. E por isso Ele usa a palavra e o Espírito. Mas tem gente que não tem a palavra e já está em conexão com Deus. Então, no caso dos Efésios e no nosso caso, nós não estamos. Nós talvez aqui não tenhamos nenhum que antes de conhecer a palavra tivessem comunhão com Deus, tivessem se comunhão com Deus. Eu não sei a história de ninguém aqui, mas eu conheço pessoas que nunca leram a Bíblia, que elas são justas, que elas são honestas, que elas são humildes e que elas são verdadeiras. Se fosse assim, pois é, exatamente. Por exemplo, no tempo da Bíblia, um gentio que morava lá na Babilônia, que nunca tinha conhecido Deus de Israel, mas lá no coração dele, Deus já imprimia, já ensinava ele no coração, e ele já tinha noção de que aqueles deuses falsos ali, aqueles ídolos, não eram os deuses verdadeiros, que tinha um Deus acima de tudo. Ele já tinha uma noção, mesmo sem ter conhecido nada de Israel, da lei, da Bíblia. Ele nunca teve contato com o povo de Deus. Então Deus imprimiu a lei no coração dele e ele pode ter sido salvo. Da mesma forma são essas pessoas que, mesmo sem conhecer a verdade, estão lá sinceramente tentando se aproximar de Deus, e Deus vai lá e clareia para elas. Deus vai julgar de acordo com a luz que cada pessoa recebeu. O perigo para nós é o excesso de luz. Porque a gente se acostuma tanto com a luz que fica cego. Esse é o perigo para quem está aqui, né? Aquele eunuco que veio lá da Picandaça, da rainha, que era superintendente dos tesouros da rainha Picandaça, rainha da Etiópia, ele veio para Jerusalém adorar, porque os estrangeiros, se quisessem buscar o Deus do céu, tinham que ir para Jerusalém, né? Ele veio adorar, comprou uma parte do rolo do livro de Isaías, profeta, e voltou para a sua terra vazia, para a sua terra idólatra, para a sua terra, né, pagã, no meio daquela idolatria toda. Ele voltou lindo, Isaías 53. Isso é o Espírito de Deus agindo no ser humano, independente de onde ele está e quem ele é. Ele ia lendo Isaías 53, não tinha entendendo nada. O que foi que Deus fez? Deus disse: Filipe, corra na estrada de Jerusalém a Gaza e acompanhe aquele carro e ajude aquela pessoa. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para os Efésios, ele está dizendo para nós, para a gente correr atrás daquele que está buscando luz e não consegue enxergar, e nós não ficamos cegos com tanta luz. É ou não é? Às vezes a gente corre tanto atrás dos irmãos que sabem de tudo, não vem para a igreja porque não quer. E a gente, muitas vezes, deixando pessoas ao nosso lado que não conhecem, que não tem a luz que a gente tem, e estão ali sedentos pela palavra. Então, às vezes, a gente fica entre assim, a gente fica, meu Deus, vamos visitar os irmãos ou vamos dar estudo bíblico, né? Porque os irmãos já foram batizados, que já tem um ano de igreja, já sabe do básico, já sabe do que tem que saber. Eles que têm que decidir amar Jesus. E os que estão lá fora não sabem o que nós já sabemos, os que já são batizados sabem. Então, muitas vezes a gente passa a tarde de sábado visitando os irmãos e as pessoas ao nosso lado que não sabem as maravilhas que nós sabemos, perecendo ao nosso lado, né? Tem pessoas que não entendem de jeito nenhum, porque não querem entender, porque é a importância da pessoa necessária. Porque está aí muito, mas você aprende coisas necessárias.
a responsabilidade do líder é muito grande. É uma grande responsabilidade do líder. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele sempre escolheu líderes para liderar o seu rebanho. Tem os pastores, tem os anciões, e assim sucessivamente, né? Tem os líderes, mas o que acontece, nós, como ovelhas, é que somos miseráveis, somos trabalhosos, e damos trabalho aos nossos líderes. Aquele que é um bom líder, muitas vezes eu volto a palavra que ele disse anterior. Nós dizemos que eu não tenho compromisso com o irmandal, eu não tenho compromisso com o irmão, com o marinheiro, eu não tenho. Eu foco logo no líder da igreja e diz, eu tenho compromisso com Deus. Mas se você não tem compromisso com o seu líder, da sua igreja, que Deus escolheu para ser o seu líder, como é que você vai ter compromisso com Deus? Se foi Deus que escolheu. Quando a gente vota uma comissão que elege alguém para ser líder, a gente pede a Deus, a gente quer isso. Se a gente não obedece o líder, como é que nós vamos vendo? Como é que nós vamos obedecer a Deus? E agora eu não vou para a igreja porque eu só vejo fulano, é a mesma pessoa falando, você encontra motivos para falar da igreja, para dizer que é só o campo, enquanto em casa não pega a Bíblia, não vai ler, não vai estudar a palavra de Deus. Muita gente faz isso. Isso deve abrir os nossos olhos para que não aconteça conosco. Porque nós, se a gente passar um dia sem comer, a gente já está fraco, e assim é a palavra de Deus. Então, olha, depois de Paulo fazer toda essa recapitulação, agora Paulo vai contar a mudança. Vamos ler o verso 20? Vamos. Verso 20, Paulo diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Na de vocês, vocês aprenderam a Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Então Paulo está dizendo assim, tudo isso que eu disse até agora, o jeito como vocês viviam antes, não é o jeito que vocês têm que viver agora. Porque não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Paulo está dizendo, olha, quando vocês se converteram, quando vocês decidiram fazer parte dessa fé, vocês aprenderam diretamente de Jesus. A vida cristã é uma caminhada com Jesus. Você aprende direto da fonte, você aprende direto dele. Caminhando com ele, você quer ser parecido com ele. E aí ele vai mudando a sua vida. Então por isso, olha, os Efésios, para serem transformados, eles tinham que aprender de Cristo. E agora ele vai comentar uma coisa bem importante, no verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então Paulo está usando a ilustração aqui de trocar de roupa. Ou seja, a gente tira aquela roupa velha da nossa antiga natureza e veste uma roupa nova, a nova natureza. A antiga natureza era o quê? Aquilo que nós lemos até agora, todo aquele nosso comportamento pecaminoso, errado, e agora nós existimos uma natureza transformada por Jesus. Mas por que Paulo usou a ilustração de trocar de roupa? Mudar a roupa. Para a gente, trocar de roupa é uma coisa comum. Nós fazemos todo dia, várias vezes por dia. Mas sabe o que é que acontecia no tempo da Bíblia? Quem está com a lição, olha, o autor conta como eram as roupas no tempo da Bíblia. Os homens, eles usavam uma túnica, que era a roupa de baixo, até o joelho, e também uma capa por cima, até os pés. E cada pessoa, e a mulher também tinha uma túnica e uma capa. As roupas eram muito caras, muito valiosas. E era incomum a pessoa trocar a sua peça de roupa, porque a roupa era uma identificação, era como se fosse uma fada. Não era um uniforme, não era uma fada, mas era uma forma de identificação. Então Neide, eu sempre ia encontrar Neide vestida desse jeito, Eliette vestida daquele jeito, Fernando desse jeito. Era uma forma de identificação. Então quando alguém trocava, mudava suas roupas, esse seu uniforme, era algo assim que todo mundo falava. Fulano mudou aquela roupa, mudou aquele jeito dela se vestir. Então era algo assim bem notável. Todo mundo percebia quando alguém mudava de roupa, trocava de roupa. Era um acontecimento.
Então, por isso que Paulo disse que a mudança de vida tem que ser algo assim, que todo mundo percebesse, que todo mundo notasse, que todo mundo percebesse que você não é mais daquele jeito que você era antes. Então, a mudança de vida tem que ser algo assim, algo que as pessoas de fora possam perceber. Se as pessoas de fora ainda perceberem que você é do mesmo jeito de antes, se você ainda fala palavrão, se você ainda é impaciente, se você ainda é teimoso, então eles não viram a mudança ainda. Você precisa mudar totalmente para que as pessoas possam perceber. Então, olha, depois de ele falar da mudança de roupa, agora ele vai dar vários conselhos. Imagine que agora que o Dom Eliseu foi fundado agora, Paulo vai dar agora várias orientações para uma igreja que está começando agora. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Primeiro conselho de Paulo: não minta, seja verdadeiro. Aqui na igreja é um lugar que nós todos podemos confiar uns nos outros. Nós podemos ser francos, nós podemos ser sinceros, nós podemos falar a verdade. Porque todo mundo aqui pode confiar no seu irmão, confiar uns nos outros. Aqui não é lugar para você mentir, para você se esconder, para você omitir alguma coisa. Aqui é um lugar que você pode ser franco, você pode ser transparente, ou deveria. Pois é, a igreja deve ser verdadeira, mas com amor. Dizer as palavras certas, mas da maneira certa. Não para ferir o outro, não para agredir o outro. Então esse é o primeiro conselho de Paulo. Deixe a mentira de lado. Vamos falar todo mundo a verdade. Vamos sentir que aqui é uma família, que não tem nada a se esconder. Agora eu quero que vocês digam a opinião de vocês. Verso 26. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, não deixem que não se ponha o sol sobre a vossa ira. É assim que está na versão de vocês. O que é isso? Irai-vos e não pequeis. Não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é que Paulo está querendo dizer? Olha aí. Também pegando aqui o gancho que ela falou, muitas vezes a gente tem uma raiva de alguém, né? E a gente tem aquela raiva de alguém que quer se vingar e não pode porque não tem razão. Mas quando encontra a razão, quando encontra a verdade, aí vai se vingar com aquela ira. Então, se você está certo, se você vai levar a razão, se vai levar a verdade para a pessoa, você tem que mostrar o gesto de amor, gesto de humildade, para que as pessoas agora aceitem as suas colocações, a
a sua fala. Você não deve levar agora um tipo de irritação, né? Para aquela pessoa, porque jamais a pessoa vai querer aceitar. Nós temos que pensar, se você tem a razão, olha, eu descobri que agora você então, vou falar para a pessoa bem direitinho, explicar a ele, porque toda verdade, ela é pura. Verdade não existe verdade imperfeita, né? É como a mentira. A mentira é mentira, acabou. Então, se você levar a verdade para alguém, você tem que ir levar uma verdade completa, como eu falei antes. Você leve a verdade para alguém, fale com amor, não se implique, não deixe que você venha se apoderar da mentira, porque você às vezes leva a verdade com a mentira do meio, que é exatamente a irritação que você tem. Mas se irritar não é uma coisa que a gente tem domínio. O que Paulo está dizendo? A irritação é natural, a gente se irrita. Paulo está dizendo o seguinte, olha, é normal a gente ficar irritado, tem coisas que desagradam, mas não deixar sair do controle. Deus, sabia que Deus também se ira? Um dia eu preguei sobre isso aqui. Deus, ele fica irado contra o pecado, mas a ira de Deus não é raiva como a gente. A nossa raiva é descontrolada. Não deve deixar que o Espírito Santo venha se entristecer, né? Chegar ao ponto de entristecer o Espírito Santo. Exatamente. Tem que resolver no mesmo dia. Eu aprendi uma coisa sobre perdão, Davi, agora eu vou colocar aqui. Eu estudei uma mensagem sobre perdão que diz assim, quando a gente aceita o perdão de Deus, a gente é capaz de perdoar tudo. Perdoar tudo é você pedir perdão ao outro quando você sabe que o culpado é o outro. Quando Paulo está dizendo assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque você está irado com algo que a pessoa errou, enquanto você, quem errou foi ele. E aí Paulo diz, não deixe o sol se pôr com a sua ira. Perdão é você pedir perdão quando o culpado é o outro. Hoje é muito fácil fazer isso por causa da rede social. Por causa da rede social. Eu já acho assim, eu falo assim por experiência própria, não sei se o pensamento, se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas a minha experiência é assim, se eu estou chateada com algo que alguém fez, me magoou, me chateou, eu estou com raiva dessa pessoa, então eu procuro conversar. Eu procuro entender o motivo, porque se acontecer, porque eu fiz, entendeu? Eu quero que a pessoa se pronuncie. O porquê que aconteceu, o porquê que fez. Entendeu? Porque se as pessoas explicar, der alguma explicação do que aconteceu, eu sou capaz de perdoar. Se as pessoas explicarem, eu sou capaz de perdoar naquela hora ali, eu sou capaz de perdoar e esquecer, não, está tudo ok. Agora, o que magoa o cristão, o que me magoa realmente, por experiência própria, é quando uma pessoa faz algo de errado, sabe o que fez, que magoou, e que continua repetindo a mesma coisa, sabendo que a pessoa não gosta, e quando a pessoa vai conversar, vamos conversar sobre o assunto, eu não tenho nada para falar. Então, isso é uma coisa que não se resolve. Só vai acumulando, entendeu? Porque quando se resolve, ela não vai embora, você pergunta. Mas isso aí só acontece em relação ao casal. Não acontece em relação a irmão. Mas mesmo assim, em relação de irmão, em amizade, em qualquer outra coisa, se houver uma conversa, É o que Paulo está dizendo, né, Davi? Não Sim, deixe só se pôr. então, não deixa só conversar com Entre em contato, diga aquele negócio que aconteceu me deixou muito mal. Quer dizer, quem vive né, tem magoou, mas o processo que eu estou mostrando é que quem tem o perdão de Deus vai, mesmo que faça coisa. Eu já tive que pedir perdão a uma pessoa, assim, olho no olho, na casa da pessoa que não falava comigo, fui pedir perdão a ela, de algo que ela era culpada. Aí eu senti que é o perdão de Deus. A gente está experimentando isso quando acontece com a gente. No caso que
Isso que falta dizer. Logo que eu me batizei, eu pedi desculpa e eu acho que a pessoa aceitou a desculpa, né? E ficou tudo bem que a pessoa fala comigo, fala com a pessoa, mas assim, é assim, pela hora, seu também. Agora, se o outro não aceitou, já é com o outro. Você já fez a sua parte. O cristão tem o dever de ir. É dever, não é pedido de Deus, é dever. Você tem que ir. Porque ele não teve que vir, então você tem que ir. Então é isso que o cristão tem que fazer. E outra coisa, um sinal, um sintoma que você tem que prestar atenção. Se você magoou alguém e você vai dormir e não pede perdão, você não sente nada na sua cabeça, não sente aquele peso, a vontade de ir, é sinal de que tem uma coisa muito errada com você. Se você vai dormir tranquilamente, tendo magoado uma pessoa, você está morto. Você está com a sua vida espiritual no vermelho. Acabou, não tem mais chance para você. O cristão de verdade sensível, quando ele magoa alguém, ele fica se queimando, fica sentindo aquela vontade de ir lá. Ele não deixa, ele não vai dormir com aquilo na cabeça. Entendeu, pessoal? Valeu. Entendeu? Então é isso. Não guarde para dentro. Não... Quando eu sinto que na coisa ali, assim, foi mal. Já é um pedido de desculpa. Eu pedi desculpa, mas a pessoa nunca disse foi mal. Porque tem gente que guarda Mas rancor. assim, bem feito, vou fazer bem feito. E tem gente que fica guardando aquele rancor. Eu vou usar isso um dia no futuro contra a pessoa. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou lá e vou acabar com aquela pessoa. Tem gente que fica maquinando, arquitetando ali para... Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que aqui nós estamos estudando, né, um assunto que a gente tem que colocar em prática, não é só externo, é interior mesmo. Porque para você também fazer isso, não, porque eu aprendi na igreja que eu tenho que fazer isso, né? Eu aprendi na igreja que eu tenho que ir até meu irmão, eu tenho que pedir perdão, mas eu aprendi lá, eu aprendi que eu. Mas você vai com aquele concentração de coisa, é melhor que você não vá. Porque para você ir, você tem que primeiramente limpar o seu coração, o seu interior. Então, mas na hora, pede desculpa, o que ele pede? Você vai, pede a desculpa, resolveu o problema, ainda fica a ferida dela. Não resolveu nada. Quando você vai a alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir a desculpa. O perdão mais difícil é o perdão interior. É você se perdoar. Mais difícil do que perdoar alguém que foi o outro que lhe magoou, mais difícil é você se perdoar. Tem gente que pede perdão a Deus, mas não se perdoa. Não se perdoa, Deus perdoa, mas eu não sei. É. Você tem que entender que seus pecados, Deus faz um monte assim e joga lá nas profundezas do mar. Você não tem mais como me pegar de Mas novo. eu acho que quando Paulo fala que sempre vem na minha mente, quando Paulo fala da polícia na casa, eu creio que seja dessa forma. Que Deus perdoou ele por tudo que ele fez, mas ele não conseguiu se perdoar totalmente. Fica aquela negócio do que ele fez nos cristãos, toda aquela mágoa dele, tudo que ele machucou outras pessoas. Entendeu? Deus perdoou, mas ele, eu creio que quando ele está na carne é isso. E sempre tem a lembrança de tudo que ele fez de mim. Aquilo ali. Tipo, entristecer Pode ser. um pouco, entendeu? Uhum. Fica entristecido de tudo que ele já fez. Uhum, exatamente. Mas aí não é só isso. Verso 25, 26 e o 27 também tem uma coisa muito importante. Não deis lugar ao diabo. Um versinho pequeno, mas tem uma aplicação imensa. Vocês já ouviram aquela história do parafuso, do preguinho de Satanás na casa? Pois é. Não dê brecha, não dê janela, não dê espaço ao diabo. Porque de um pequeno rombo, ele faz um grande buraco na sua vida. E vai entrando tudo que não presta. Não dê lugar para o diabo, nem pensamento, nem palavras, nem ações. Estou só correndo aqui porque, olha o verso 28. Aquele que roubava, não roube mais. Você é desonesto, não seja mais. Pelo contrário, trabalhe. Ou seja, a Bíblia não apoia a gente ficar ocioso. A gente fica às vezes por causa da necessidade, né? Porque não tem condições. Mas o que a Bíblia estimula é trabalhar. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Qual é a finalidade do trabalho que a Bíblia diz? Para ter o que repartir. E a gente só tem o que repartir quando a gente está satisfeito. A gente tem que trabalhar para se manter
Ou seja, Paulo está dizendo, olha, trabalhe para você ficar rico, trabalhe para você ficar folgado. Porque tem muitos ricos que ficam folgados, mas não têm o coração aberto para doar. Então Paulo está dizendo, trabalhe para você ter sempre ter com o que ajudar quem está precisando. Entendeu? Ser generoso. E agora vem o conselho, talvez um dos mais difíceis, verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe, mas unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se o que for sair da sua boca for para destruir alguém, não diga. Se for para ter algum efeito negativo, não diga. Diga apenas coisas que edificam a pessoa, coisas que podem construir e não para destruir. Não deixe sair nenhuma palavra suja ou palavra destruidora. Apenas o que for boa para edificação, conforme a necessidade. Saber o que dizer, quando dizer, porque às vezes a gente gosta de dizer as coisas antes da hora ou depois da hora. Quando dizer e como dizer. Dizer com amor, como o irmão Manuel falou. Falar com amor. Sabia que aquele capítulo, Mateus 22, quando Jesus está repreendendo os fariseus, ele diz, ai de vocês, ai de vós, escribas e fariseus, vocês são como sepulcros caiados, vocês são isso, vocês são aquilo. A gente lê assim, a gente pensa que Jesus está brigando, Jesus está gritando, Jesus está escorraçando. Mas sabe como é que Ellen White dizia que Jesus falava? Jesus falava com lágrimas na voz. Então Jesus não estava brigando, se esgoelando, estressado. Jesus estava falando como um pai reclama com os filhos, chorando. Jesus reclamava chorando. Ou seja, ele estava com pena, porque os fariseus, que eram para ser os maiores ajudadores de Jesus no seu ministério, era quem mais atrapalhava. Então, quando a gente for reclamar, não vamos falar com a raiva, com a ira, mas com amor e como se fosse um filho, como se fosse um irmão nosso. Dessa maneira, com as palavras polidas. E o verso 30 que o irmão Manuel falou, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém. Não entristecer o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, ele começa quando a gente entristece ele. A gente vai entristecendo o Espírito Santo, ele vai falando na nossa mente e a gente vai dizendo não. Ele vai convencendo a gente do pecado, a gente vai ficando duro e vai entristecendo. E vai entristecendo até chegar ao ponto em que cala a voz do Espírito. Chega um momento que você não ouve mais ele falando. Então, o primeiro passo que Paulo está advertindo é não entristecer o Espírito Santo, para que ele não venha um dia calar, você não escutar mais a voz dele. E agora, para a gente terminar, vamos ler o verso 31 e o 32. Que é só repetindo mesmo o que ele já tinha falado. Que não haja no meio de vós qualquer amargura, ou seja, pessoas que ficam apenas remoendo coisa ruim, remoendo coisas negativas. A gente vai conversar, a pessoa só fala de coisas para baixo. Qualquer amargura, indignação, ira, gritaria. Ou seja, o servo de Deus deve falar baixo, deve falar manso, não é para ter aquela gritaria exaltada. E blasfêmia, e bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Amém. Isso aqui é um conselho que Paulo dá para a igreja de Éfeso e é um conselho que ele dá para a gente. Para uma igreja antiga como para uma igreja que está nascendo. Deixar de lado todos esses comportamentos errados e tentar adotar esses comportamentos certos que ele disse aqui. O que é que na sua vida você precisa melhorar? O que é mais difícil para você deixar e o que é mais difícil para você passar a adotar a partir de hoje? Então pense nisso, coloque isso no seu coração. O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso corrigir? Eu creio, só para uma das coisas que mais difícil sair do ser humano é o egoísmo. Se você der brecha para que o Espírito Santo age na sua vida e confessar o seu eu, que você é, que a gente temos sempre que apontar o que o outro é, mas esquece quem somos nós. E se você der brecha para você olhar para si mesmo,
confessando a Deus o que você é e orar para que o Espírito Santo faça modere a sua vida, você é capaz de vencer em qualquer lugar. E para mim, eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem no ser humano é ele confessar o erro, confessar o que ele é. E pedir a Deus para Deus revelar a vida dele. Uma das coisas mais difíceis que tem no mundo é você sair da pessoa. Até porque, por que é o mais difícil? Porque o pecado mais antigo do mundo foi o primeiro pecado, o pecado do orgulho. Foi o pecado que levou Lúcifer a se achar mais do que Deus e ele virar Satanás. E quando a gente nasce, é o primeiro pecado que vai sendo criado no nosso coração. Por isso que é o mais difícil de ser tirado. Mas ele sai. Com a graça de Jesus, ele sai. Quando a gente ora com fé, quando a gente pede para ser humilde, Deus vai trabalhando. Se antes a gente era prepotente, agora a gente é humilde. Isso é algo que pode acontecer na vida de cada um. Isso não é impossível. É porque eu sou o tipo de pessoa que guarda as coisas para mim, eu não posso mudar. Deus pode mudar. Ellen White diz: não há nenhum defeito de caráter herdado, ou seja, dos seus pais, ou adquirido, que resiste diante do poder do sangue de Cristo. Amém? Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode mudar a nossa igreja. Então, se nós queremos ser mudados, se você quer ser mudado, vamos ficar de pé? Vamos orar? E que essa lição possa ter feito a diferença na nossa vida. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, dentro da Tua presença, reconhecendo, Senhor, que nós precisamos ainda continuar sendo lapidados, continuar sendo moldados, que o Senhor nos quebre a nossa vida e faça de novo. Amém, pois nós queremos ser vasos novos. Amém. Nós ainda falamos coisas que nós não devemos falar. Verdade. Nós ainda falamos coisas no momento errado. Ainda não sabemos como falar com as pessoas. Verdade. Muda, Senhor, a nossa língua, muda a nossa voz. Amém. Nós não sabemos como agir, quando agir, nem como agir. Então transforma nossas mãos. Nós ainda não sabemos para onde ir, nós não sabemos para que lugares nós devemos ir. Então transforma nossos pés, transforma a nossa vida, nos transforma por inteiro. E que essa igreja possa ser uma luz nesse bairro. Amém, Deus. E que nossa vida possa ser uma luz para as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.